Fala galera, chegamos então ao famoso todos os spoilers do filme. Nesse caso aqui, ó, todos os spoilers de The Flash. Galera, já tá liberado aqui no canal aqui, ó, um vídeo exclusivo sobre o que acontece na cena pós-créditos e também as possibilidades em relação ou não possibilidades em relação ao futuro que pode acontecer por causa da maneira como encerra a história. E também aqui, ó, um vídeo exclusivo com a crítica completa, sem nenhum spoilers. Ou seja, já tá falado, o aviso está dado. Aqui teremos mas muitos spoilers rolando. Ou seja, feito o aviso, galera, curte o vídeo, assina o canal, tá aquela mega ajuda porque não custa nada. Dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. Galera, são quase 2 horas e meia de filme, são muitos detalhes. Então assim, ó, estou com minha parte aqui de anotações já separadas do lado, caso eu esqueça alguma coisa aqui. Porque, cara, acontece muita coisa, são muitos detalhes no filme. Eu não quero que esse vídeo fique gigantesco também. Eu já cheguei a fazer vídeo aqui com quase 45, 50 e poucos minutos, cara, quase um filme inteiro falando aqui. Então, tô com minhas anotações aqui e ir resumindo sobre as cenas de ação. Já vou avisando desde cedo, assim, ó, cara, não vou especificar exatamente o que acontece, vamos nas consequências, porque não tem como detalhar cenas de ação, certo, galera? O filme começa, cara, com a gente vendo a sequência do Barry, né, no seu tempo presente, muito daquele perfil do Barry que vem do Liga da Justiça da versão dos cinemas, com um pequeno avanço na sua personalidade um pouquinho mais maduro, tá? Ele tá simplesmente atrasado pro seu trabalho, ele tá numa cafeteria, e, cara, o atendente é muito lerdo, muito lerdo. Não está a atendente que ele está acostumado lá a sempre pegar o seu café da manhã. Por que é tão importante ele comer, tá? Porque ele precisa da energia para ter realmente força, energia, literalmente, né, para ter sua velocidade e tudo mais, seu apuro, tudo mais. Ele tem um reloginho ali que controla, né, quanto que tá a sua alimentação, a sua caloria, tudo mais, então ele precisa realmente comer. Só que nesse meio tempo, ele já está atrasado para o trabalho, toca o telefone, ele atende ao Alfred. E o Alfred simplesmente passa que está acontecendo um grande problema lá, né, que o filho do Falcone roubou lá, né, uma arma química e está, literalmente assim, deixando em perigo um hospital, e que ele precisa de ajuda do Flash para chegar lá. Daí ele pergunta assim, tá, mas onde é que tá o Batman? Não, o Batman já está em perseguição. Tá, mas onde é que tá o Super-Homem? Daí mostra na TV ali, o Super-Homem tá na América do Sul, lá cuidando de um vulcão. Onde é que tá a Mulher Maravilha? Ela não responde, simplesmente isso. Então, ele tem que ir lá, só que ele vai sem ter seu café da manhã ali feito. E daí tem uma grande um momento onde ele vai até o banheiro, volta já com o seu uniforme de Flash, e nisso o atendente continua preparando o café da manhã lá. Quando ele se prepara todo para fazer todo esse movimento, né, de disparar, vai aparecer o logo do filme na tela, e esse logo é interrompido, porque aparece algumas adolescentes que começam a gritar, meu Deus, Flash, não sei o que, brará, te amo, não sei o que. E nisso ali tem um chocolate, assim. E nesse chocolate ele pede, tá? Alguma das gurias tá comendo chocolate, ele pede pra guria jogar o chocolate pra ele, só que não dá tempo, né? E ele pega e tem que disparar. E nisso a gente vê aparecendo daí sim flash na tela, e ele dispara até chegar lá, né? Em Gotham City. E tá acontecendo o quê? Simplesmente, cara, o Batman já está perseguindo o filho do Falcone lá, e tem toda uma grande sequência com o Batman do Ben Affleck. E no hospital, cara, o hospital tá tendo um sério problema na sua estrutura, na sua base. E o Flash precisa, né? O Alfred vai ajudando ele, vai resolvendo uma série de problemas assim. Lá no topo desse hospital, simplesmente, né, é uma ala leste, se eu não me engano, assim, ela tá prestes a desabar. E bem na parte de cima tem um monte de bebês, a parte de maternidade ali do hospital, e tem uma enfermeira que tá junto desses bebês. E simplesmente o Alfred avisa o Flash que vai ter problema, a estrutura tá ruindo, vai cair aquela ala leste. O Flash diz que não, que tá tudo certo, isso aqui, e simplesmente começa a ruir a ala leste, aquela parte do hospital começa a cair. Os bebês todos, né, estão naqueles carrinhos de bebês, eles vão escorregando, estouram o vidro e junto com a enfermeira todos começam a cair. O Flash, cara, né, vê o que tá acontecendo, começa a enxergar e junto disso tem um cachorro guia, tá? Começam a cair tudo. O Flash dispara. Antes dele começar, né, ele começa todo aquele processo de visualização sobre o que está acontecendo. Vai caindo também, né, de um daqueles andares da ala, uma máquina de comida, aquelas máquinas que ficam, né, de pré-comida, aquela que tu coloca lá e já pega o produto pronto, né? E ele vai lá, antes de conseguir
visualizar perfeitamente e começar a salvar todo mundo que tá ali, ele estoura a máquina, come, aumenta a sua caloria no seu reloginho, e daí sim, ele começa a resgatar todos os bebês. É toda uma grande sequência que a gente tem deles resgatando os bebês, dele salvando a enfermeira, dele salvando inclusive o cachorro, até o momento onde todos estão sãos e salvos lá embaixo, tá? E nisso, depois ele vai ajudar lá o Batman na perseguição que tá acontecendo com o Falcone, né? E, cara, esse Batman também, ele é o Batman um pouquinho mais maduro em relação ao Liga da Justiça filme do cinema, tá? Tem tudo isso. Tá acontecendo uma grande sequência de ação que termina lá numa ponte e simplesmente, cara, antes do Flash chegar, o Batman e o Falcone ficam sozinhos lá no carro. Cara, tem uma grande sequência de ação do Batman que é muito massa. O carro tá caindo na água e simplesmente o Batman consegue jogar o seu gancho, prende e tá segurando, né, o Falcone, o filho do Falcone pela mão. Só que ele tá segurando uma maleta, tá? O filho do Falcone segura uma maleta que tem itens químicos lá. E o Alfred aparece dizendo que se aquilo cair na água, vai acontecer, né, uma hecatombe simplesmente ali. Tá caindo, tá escorregando na mão do Batman, a mão do Falcone e tudo mais. Quando ele vai cair, simplesmente vem um laço. É o laço da Mulher Maravilha que vai, prende os dois, sobe com os dois, né? E ali aparece, tem a grande aparição da Mulher Maravilha no filme. Chega o Flash, eles têm uma conversa ali entre os três, que até tem uma situação engraçada, como apareceu antes no Liga da Justiça também, que como o Batman tá, né, com o laço preso, ele começa a falar algumas verdades íntimas dele ali sobre os problemas que ele tem de socialização, tudo mais. O Flash pega para tentar soltar o Batman e nisso começa também a falar algumas coisas em relação a não ter coragem de falar com as mulheres, umas coisas assim e tudo mais. Aquele momento bobinho todo que acontece e é o momento único que a gente tem de aparição da Mulher Maravilha no filme, tá? A partir dali, cara, o Barry, né, se despede do Batman, sai, chega no seu trabalho, ele sempre chega atrasado, ele toma uma grande dura do chefe. Lá, os dois amigos dele lá que tem, tipo, tiram um sarro da situação, mesma coisa. E ele tá trabalhando naquele instituto de perícia criminal. Ao mesmo tempo, cara, o chefe simplesmente depois aparece dando uma entrevista concluindo um caso que era justamente o caso que o Barry estava tentando elucidar, tentando juntar provas e tudo mais, e ele fica muito bravo. Quem está ali sendo jornalista é a Irina West. Ela percebe o Barry, vai, eles conversam, né? E essa conversa, a Irina se preocupa com o Barry para saber porque no outro dia vai ter o julgamento de tentativa de custódia, digamos assim, né? O momento onde o pai do Barry vai tentar ter sua liberdade condicional ali, é seu último recurso, tá? E tem uma conversa toda que vai acontecendo ali sobre uma possibilidade que existe, tá? Que isso tem muita influência do Bruce Wayne ainda pelo Ben Affleck, tá? É óbvio que eu tô falando ainda, tá? O que acontece? A Irina West tenta se aproximar do Barry, eles conversam um pouquinho sobre isso, e daí a gente vê, né, todo um momento onde tem uma grande conversa entre o Barry e seu pai sobre esse tipo de recurso, por quê? Quando o Barry chega em casa, ele recebe um pendrive lá do Bruce Wayne, onde tem a restauração de umas imagens que estavam danificadas antes, do momento onde o pai do Barry tinha ido no supermercado comprar a famosa lata de tomates lá que tinha esquecido, só que ele não levanta em nenhum momento o rosto para cima, tá? E isso vai ser muito importante lá pro final do filme. Ele não levanta em nenhum momento o rosto para cima, ou seja, ele tá de boné, então não tem como realmente ver que aquele cara lá é, né, o Harry Allen, não tem como ver. Então não tem como provar, né? É justamente isso que tá acontecendo. E o pai do Barry diz pra ele, cara, tá tudo bem, é isso, tu tem que seguir a tua vida, tu tem que namorar, tu tem não sei o quê, tarará. Eu estou tudo bem, estou aceitando o meu futuro, tudo mais, isso que vai acontecer. Só que o Barry não, né, não desiste disso em nenhum momento. Ele chama pra conversar, né? Na verdade, assim, um pouquinho antes, ele vai até a sua casa, a casa que ele morava antes com seu pai e com sua mãe, tem todo o complemento, né, dessa conversa que vai tendo entre eles, né, entre o Barry e seu pai. E lá ele tem o começo de lembranças, assim, daquele momento que vai ser um grande momento que contado durante o filme todo em relação a flashbacks, assim, onde ele tem a sua visão dele criança, com a sua mãe, como é que era a relação da mãe com o pai, uma música que é muito importante que a mãe sempre cantava, uma música latina, tudo mais, a maneira que ela chamava ele de macaquinho, sabe? Tem coisas assim que vão criando o drama todo do personagem. E nisso o Flash começa a chorar, a ligação simplesmente com seu pai é interrompida da prisão, porque acaba aquela questão do tempo, né? Que a pessoa tem pra ligar da prisão e tudo mais. E ele dispara. E ele dispara com tudo aquilo acontecendo na sua vida, assim.
E nisso, cara, ele chega ao momento onde ele começa a perceber que tudo começa a mudar e ele começa a retornar no tempo. E ele volta para o momento que aconteceu horas antes do que tinha acontecido no seu dia. E nisso ele percebe o quê? Eu tenho o potencial da minha velocidade de conseguir retornar no tempo. Ele para conversar com o Bruce Wayne, pelo Ben Affleck, explica o que estava acontecendo, fala da sua motivação que poderia salvar minha mãe, você poderia salvar seus pais, né? E o Bruce Wayne responde, cara, muito do trauma que aconteceu me tornou a pessoa que eu sou hoje. Eu tenho essas consequências todas, sou sozinho e tudo mais, mas eu não tenho como mudar o passado, porque o passado vai mudar completamente o futuro também. Então, é algo que tem que aceitar que aconteceu. E o Barry, né, reluta e, ao mesmo tempo, diz que, cara, não, isso poderia ser diferente. E nisso o Bruce Wayne vai embora. E vai embora num carro, cara, que é uma Mercedes conversível gigantesca, maravilhosa, aquela coisa todo, o último modelo. Vai embora. Nisso chega a Irina West. E por que que o carro é mostrado tão em detalhe, além de ser uma propaganda? Porque vai ter importância pro final também, tá? A Irina West chega lá, faz uma piadinha em relação a esse carro ter amigos, né, muito importantes, por causa do Bruce Wayne e tudo mais. E daí ele sobe pro apartamento, tem um momento engraçado lá do Barry de tentar arrumar o apartamento correndo, e depois as coisas começam, né? Ele joga tudo em armários que depois explodem, assim, porque tem tudo acumulado lá e começa a cair tudo. Tem todo um momento engraçadinho entre eles ali. E na conversa que vai tendo entre o Barry e a Irina, o Barry percebe o que ele tem que fazer, tá? O que realmente pode ser a solução do momento onde, né, como que ele poderia salvar a sua mãe. E nisso, ele se despede da Rina e vai, que daí que o filme realmente vai ter essa passagem, né, em relação ao tempo todo. Ele volta até o momento onde simplesmente a mãe estava dentro do supermercado. E qual foi a grande motivação? Por que que o pai sai, né, da casa, que isso mostrado no flashback? Porque a mãe tinha esquecido de comprar um molho de tomate, uma lata de molho de tomate. Então, o que que o Barry, desse momento, decide? Que ponto que ele quer voltar? Ele quer voltar no momento onde a mãe estava no supermercado e que ela esqueceu de comprar o tomate, que ele coloque, né, a latinha de tomate dentro do carrinho dela, ou seja, ela nunca teria esquecido, ou seja, o pai nunca teria saído, ou seja, ninguém nunca teria invadido a casa, consequentemente não teria tido, né, a morte e tudo mais. E é isso que realmente ele faz, tá? Ele volta no tempo, volta para exatamente aquele momento lá do supermercado e coloca lá, né, aquela latinha de tomate. E no momento que ele volta, que a gente começa a ver novamente, né, acontecendo toda essa questão literalmente do Flashpoint, cara, muitas coisas vão acontecendo, porque ele vai vendo, né, todas as figuras sendo representadas lá de passado e tudo mais, assim, que é toda uma montagem muito bem massa, assim, que é feita bem cartunesca, mas muito, muito, muito bem feita, tá bem estilizada, assim. A partir desse momento, cara, o Barry, ok, feito isso, ele decide voltar pro seu tempo. Quando ele começa a retornar pro seu tempo, aparece o Dark Flash, onde ele vê surgindo do nada, ele não identifica o que é, e o Dark Flash empurra o Barry para fora, né, num momento crucial do tempo. E esse momento crucial do tempo é realmente onde vai ter o encontro depois do Barry, do presente, com o Barry lá dos seus 18 anos lá, sendo da adolescência, entre a adolescência e a vida adulta, aquela coisa toda. E o Barry cai, cara, né, o nosso Barry do presente cai no tempo ali do momento, bem na frente da sua casa, ele troca a roupa ali tem um senhorzinho e uma senhorzinha andando com o seu cachorro na rua, ele vai lá, tira a roupa do senhorzinho, veste a roupa, né, porque ele estava apenas com o seu traje de Flash, que é aquele negócio, toda a questão do anel, devolve ele pro anel, aquela coisa toda, e entra na casa e encontra a mãe. E a mãe tá ali, identifica o Barry, daí nota a questão do cabelo, nota a questão dele estar um pouco diferente em relação, né, à sua expressão, todo por estar um pouquinho mais velho. Daí ele dá uma embrumada, porque daí ele entende assim que estaria no tempo de faculdade, ou seja, ele não estaria em casa, né? Como ele não viveu tudo isso, então ele vai entendendo o que está acontecendo naquele momento lá. Chega o pai, eles têm um grande momento de almoço ali, e do nada, né, quando eles estão conversando sobre essas coisas de faculdade, especificamente sobre namoro, sobre essa coisa toda, o Barry vê, chegando do outro lado da rua, o Barry, né, do passado. Totalmente, cara, um adolescente louco, maluco, assim, chegando com uma sacola gigantesca de roupa para lavar. Chega lá,
o Barry dá um jeito de sair da mesa não, o Barry do presente, dá um jeito de sair ali da mesa do almoço que eles estão tendo e vai lá e intercepta o Barry do passado. E nisso, obviamente, tem um grande momento onde eles acabam, né, se vendo, se descobrindo ali. O Barry do presente leva o Barry do passado lá pro quarto, explica tudo, conversa tudo, tem a demonstração de poderes, aquela coisa toda, né? E a maneira que eles vão entendendo as coisas é o quê? Primeiro, o Barry, do nosso tempo presente, vai entendendo quando que ele está, o que está acontecendo, e já ali já tem muitas alterações que tem, né, do que ele conhecia quanto história quanto hoje. Daí, obviamente, que eles tocam coisa de cultura pop, tocam em relação a, cara, quem realmente fez De Volta pro Futuro, tem mudança de ator, não, o Michael J. Fox, quem fez foi o Eric Stoltz, tá, mas o Michael J. Fox fez o quê? Não, o Michael J. Fox, na real, aquele ator que fez o Footloose, tá, mas o Kevin Bacon, quem é Kevin Bacon? Não, o Kevin Bacon é o cara que fez o Top Gun. Tipo, tem alterações que vão acontecendo assim, né, no tempo dos conhecimentos. E daí o Barry do presente percebe qual dia é hoje. Qual dia é realmente aquele ali. É o dia que ele ganhou os poderes dele. E onde que ele estava e a maneira como aconteceu. E nesse momento o filme vai também sendo um ponto de origem para a relação do personagem, tá? Então o que acontece? Ele estava trabalhando lá em uma pesquisa no Instituto de Perícia, estava tendo um temporal, ele abriu a janela e ele estava trabalhando na frente de vários produtos químicos. E um raio entrou pela janela, estourou os produtos químicos e o raio com os produtos químicos o banharam. Nisso ele foi eletrocutado junto com aqueles produtos, foi onde ele ganhou os poderes dele. E ele fala que exatamente assim, para que ele não perca os poderes dele que ele tem lá na frente, esse Barry, né, do passado precisa passar pela mesma coisa. Eles vão para lá e acontece exatamente essa montagem de situação. Só que qual é o problema? O Barry do passado fica com medo de tomar o choque bem na hora que vai acontecer a situação. E o Barry do presente segura ele lá, e nisso entra o raio, e o raio passa pelo Barry do presente, acerta o Barry do passado, só que daí o que acontece? O Barry do passado ganha todos os poderes, e o Barry do presente perde os poderes. Fica sem os poderes. E daí começa todo esse esquema de jogo ali, porque o Barry não tem mais, né? O Barry do presente não tem mais os poderes, ele não tem como voltar pro seu tempo. Não tem, é impossível. E nisso, vai tendo uma grande situação entre ensinar o Barry do passado a ter os poderes e tudo mais, só que em nenhum momento ele conta por que ele voltou no tempo. Ele vai segurando essa informação em relação à morte da mãe, condenação do pai. Ele vai segurando essa informação. Como é que chega o Batman, tá? Do Michael Keaton? Aí que tá. Enquanto eles estão tendo todas essas partes de experimentos, o Barry do presente vai ensinando pro Barry do passado, inclusive, como vestir o seu traje, aquela coisa toda, e tem piadas em relação a isso, tudo mais, porque a roupa é muito justa, não sei o quê. Porque, obviamente, né, quando o Barry do passado ganha os presentes, tem uma grande sequência lá dele aloprando, ele já é meio maluco, entendeu? Ele aloprando tudo mais lá, perdendo as roupas, porque as roupas queimam, e provocando milhões de situações lá. Ele aprende rapidamente a como passar suas moléculas, né, passar por paredes, aquela coisa toda. Vai tendo toda essa parte realmente de contagem de origem e também, cara, de como vai acontecendo essa relação entre os dois Barrys, tá? Como é que o Batman do Michael Keaton chega assim? Já é colocado pelo trailer, né? Do nada chega uma invasão alienígena que é o Zod. Então é aquela mesma situação lá, cara, do Man of Steel, entendeu? Do nada, começa as pessoas a correrem, vão pra TV, e nisso os dois Barrys veem lá aquela transmissão que acontece do Zod, exatamente como o Man of Steel, tá? Exatamente a mesma coisa. Só que eles estão atrás de alguém, e pra ele, pro Barry do presente, é o Superman. E na verdade, cara, não existe nesse momento do mundo, assim, ó, tem alterações. Não tem uma Mulher Maravilha, não tem um Aquaman, inclusive o Barry tenta ligar pra casa do pai do Arthur Curry, e tem, cara, quem é? Não sei, nunca teve um encontro. Nunca aconteceu, na verdade, dele ser, né, o pai do Arthur Curry. Não existe o Arthur Curry no mundo. Tem detalhes, assim, entendeu, que vão acontecendo. Mas existe um Batman, ou existiu um Batman, e Superman, não existiu, ninguém sabe quem é esse tal alienígena. Nisso eles decidem o quê? Cara, o Barry do presente entende que precisa de ajuda do tal do Batman, vão atrás desse tal do Batman. Chegam lá, cara, daí tem aquelas menções ao Batman lá de trás, de 89, aquela coisa toda, do Tim Burton. Entram na mansão que tá completamente, cara, abandonada. Uma coisa bem vibe mais gótica.
entram em alguns salões que são uma montagem muito próxima do que eram os salões que apareceram pra gente, principalmente no primeiro Batman. Quando eles chegam numa cozinha lá, e a casa tá completamente abandonada, tocando uma música, entram numa cozinha lá, eles encontram, né, o Bruce Wayne, do Michael Keaton. Cara, cabelo grande, cabelo branco, entendeu? Barbão, assim. E tem uma grande sequência de ação lá, onde, né, o Barry do presente, obviamente, apanha. E o Barry do passado, agora com os poderes, vai conseguindo, né, desviar aquela coisa toda, identificando também quando vem o golpe, aquela coisa toda. E daí tem toda uma grande conversa do momento onde o Batman para, o Bruce Wayne e o Michael Keaton para, né, de lutar com eles ali, sobre o que é o multiverso, que eles fazem toda uma analogia em relação ao espaguete que ele estava preparando lá, o molho, tudo mais, e as interações, né, do espaguete sendo as linhas do tempo, e daí tem aquele momento de literalmente explicar, né, para o espectador o que acontece com as ramificações, se tu cria uma linha do tempo, só que daí qual é a grande sacada que o personagem do Bruce Wayne fala? Não é só o futuro que tu tá mudando. Se tu muda o futuro em algum ponto, tu mudou o passado também. Então vai ser tudo completamente diferente. Feito isso, cara, o que acontece? Ele tenta, né, o Bruce do presente tenta convencer para ter a ajuda do Bruce Wayne ali, explica toda a questão da Liga da Justiça, aquela coisa toda, tudo mais. Mas o Bruce Wayne não quer, ele tá aposentado, ele não quer. O Barry do presente leva o Barry do passado lá aonde é a Batcaverna, aquela coisa toda, começa a usar ali, né, os equipamentos do Bruce para começar a investigar, começar a procurar onde está o alienígena, que para ele é o Superman, e na verdade ele encontra um ponto que estaria preso na Rússia, entendeu? Onde estaria esse alienígena preso ali que uma vez entrou na Terra. E ele percebe que tem uma câmera lá que provavelmente o Bruce está vendo o que eles estão fazendo. E nisso o Barry começa a falar por essa câmera para chegar no Bruce. E começa a falar de pontos ali importantes, entendeu? Sobre do porquê ajuda, do que salvar as pessoas, do que realmente é esse intuito dele também, do que ele estava fazendo. Nisso, o Bruce decide realmente ir. Tem todo um momento de fanservice dele abrir lá, né, como se fosse um quadro na parede, assim, onde parece, cara, todas as roupas do Batman, assim, e ele chega lá, né, na Batcaverna, onde o Barry do passado, que já tava louco de estar na Batcaverna, enlouquecido, também fica louco de ver o Batman, né, aquela coisa toda, porque era aquele herói que ele ouvia quando era criança, aquela coisa toda lá. Então, a partir daí, eles decidem se unir, mas com um porém. O Batman fala que só vai ajudar eles até o momento de achar onde está o alienígena. Entram na nave, cara, vão pra Rússia, aí tem toda uma grande sequência de ação de invasão lá, né, onde está essa instalação, onde o alienígena está. Por que eu tô falando alienígena? Porque quando eles chegam lá, cara, não é, né, o nosso querido Kal-El que tá lá, né? É a querida Kara. Então, quando eles descobrem, o Bruce até, inclusive, assim, fala, né? Durante toda essa invasão, cara, tem várias sequências de lutas ali do Bruce Wayne, cara, do Michael Keaton, que, assim, é sensacional. Toca a música lá de trás, cara, do primeiro Batman, assim, ó, que é foda. É foda, foda, foda. Um momento, assim, de abrir aquele sorrisão, assim. E uma coisa importante, tá? Até pra falar, assim, um parênteses, cara. Tem uma grande pegadinha dessa questão das ramificações, diferenças de linha do tempo. Esse Michael Keaton, nesse momento ali, ou melhor, esse Bruce Wayne e esse Batman, não é o mesmo lá de trás. Não é. Ele é uma versão. Isso é uma coisa muito importante. Mesmo tocando música, a gente reconhecendo lá detalhes em relação a, cara, como é que é a mansão, aos objetos, o carro. Exatamente o mesmo carro. É uma versão daquele Batman. Ele não é o mesmo Batman. Tem um momento que é muito massa, assim, onde o Barry do passado pega dentro do carro lá um saquinho, pra quem lembrar do primeiro Batman lá, em relação ele abre o saquinho e tem a risada do Coringa, feito pelo Jack Nicholson lá atrás. Cara, tem momentos assim, que são muito massa, mas é muito importante porque, cara, ele é uma versão. Ele não é uma sequência lógica daquele Batman lá pra cá. Ele não é, entendeu? E nada disso tá claro no filme, mas tu vendo, tu entende. Tu entende, tá? Que tem essas alterações ali, justamente com essa explicação das ramificações e tudo mais. No momento lá que eles entram numa grande redoma onde está presa, né, a alienígena, que na verdade é a cara, o Bruce Wayne, como estava esperando encontrar lá um homem, né, decide, cara, não é, tá errado, vamos embora. E o Barry do presente decide ajudar e pegar a cara lá, porque ela estava precisando de ajuda. E nisso eles fogem, só que ela tá completamente dentro daquela redoma sem... Era para impedir que ela tivesse qualquer tipo de força, entendeu? Então ela tá completamente, cara,
entregue, entendeu? Ela não tem nenhuma força ali acontecendo. Ela tá muito, muito, muito... não é mal, entendeu a palavra, mas ela tá completamente sem força. É literalmente isso. Continua essa sequência deles tentando fugirem, e quando eles estão já na parte de cima, simplesmente lá, acontece um momento onde tanto o Flash do passado, né, que tinha sido atingido na perna, tá, com uma bala, porque ele, por mais estar usando os poderes, por mais, né, que tá entendendo já como é que funciona, ele não tem o quê? Percepção de maturidade, ou seja, no momento que ele perde um pouco de atenção, ele acabou tomando um tiro na perna. Então ele já tá nesse estágio de estar um pouquinho mais, né, sentindo as dores e não conseguindo realmente agir. O Barry do passado, o Barry do presente e o Batman acabam sendo encurralados, né? Um monte de armas apontadas para eles lá, eles não têm mais como tentar fugir, e nisso que é o momento que a Kara realmente, com a luz do sol, começa a retomar seus poderes, e daí ela acaba com todo mundo, entendeu? Antes de desmaiar de novo. Só que daí, essa possibilidade criada, eles conseguem fugir, voltam para a mansão. E na mansão, cara, o que o Barry do presente tenta fazer? Tenta provocar, e nisso ele pede ajuda pro Bruce, ganha ajuda do Bruce, para criar uma situação onde ele tenha seus poderes de volta, para poder ajudar, para impedir que o Zod realmente, né, tome conta de tudo aquilo lá e faça tudo exatamente o mesmo plano do Man of Steel, entendeu? Faça terraformação, aquela coisa toda, tudo mais. Como a cara ainda tá sem os poderes, tá? Ao mesmo tempo que o Barry do presente vai conversando isso com o Bruce e começa a montar essa situação para acontecer, o Barry do passado conversa com a cara, leva a cara pra tomar o sol, a cara volta, né, ganha, inclusive pega a roupa lá, tem toda a questão da esperança, de novo, é a mesma coisa do Man of Steel, tá, a mesma situação, e ela começa a recobrar e pegar novamente todos os seus poderes, a plenitude dos seus poderes. O Barry do presente tenta fazer o experimento, começa a chover, aquela coisa toda, o Bruce Wayne coloca lá um para-raio para que isso seja colocado de dentro, né, que o raio seja pego e sua força toda seja passada para dentro da Batcaverna, onde está tudo montado lá pro Barry, e o primeiro não dá certo. Não dá certo, ele toma o choque e tudo mais, e daí tem um detalhe importante, tá, um pouquinho antes de começar esse processo, um dos convencimentos que o Barry do presente usa para que o Batman ajude ele é contar a verdade do porquê que ele voltou no tempo. E o Bruce Wayne percebe, tu não contou isso pro outro Barry, né? E ele fala que não. Só que, cara, lá embaixo, né, de onde eles estão conversando no Batcaverna, tá o Barry do passado, ouvindo, comendo um sanduíche, e escuta tudo. Então ele guarda já na memória ali, e ele tá realmente se preocupando muito com o Barry do presente, assim. E o Barry do presente decide o quê? Não, cara, faz de novo pro Bruce. Por mais que o Barry do passado esteja pedindo para que não faça de novo, porque ele vai morrer. É isso, né? O Barry do presente responde, cara, se eu morrer, a gente vai morrer de qualquer jeito, entendeu? Porque eu não tenho como ajudar nada também, né? O Zod tá invadindo aqui, não tem outra alternativa. A cara voa até onde... Lembra no Man of Steel, onde tem aquele primeiro encontro lá do Zod, onde é entregue, né, o super-homem e tudo mais? Nesse momento lá, o Zod chega, não vai ser entregue nada, e começam a destruir todos os soldados e tudo mais, e nisso a Kara também tá vendo a situação, e ela entende a gravidade de tudo que tá acontecendo. Nisso ela volta até a Batcaverna. Quando ela volta na Batcaverna, o Barry está, cara, ele é praticamente morto, mas ele quer que seja feito de novo, né, o experimento lá, tome de novo o choque para tentar recobrar seus poderes. A cara pega o Barry, leva ele lá pros céus, cara, e simplesmente ele tomou o raio, o raio diretamente na sua ponta lá de origem. Como ele já tinha sido banhado pelos produtos químicos, é isso que acontece. E nisso ele recupera seus poderes, tá? E nisso se monta toda essa situação para eles irem ao encontro do Zod, e daí começa a ir para esse ato final do filme, onde vai ter realmente essa luta grande ali. E daí, galera, a gente vê, cara, Batman, Barry do passado, Barry do presente lutando juntos, a cara lutando junto. Quando ela vai se encontrar com o Zod, o que é falado? O que aconteceu com o Kal-El, né? Quando as naves saíram de Krypton, eles conseguiram interceptar a nave. Como eles não precisavam do Kal-El, eles só pegaram digamos assim, o sangue e mataram o Kal-El. Então o Kal-El morreu nesse tempo ali que estava acontecendo.
E agora, eles precisam o quê? Cara, do sangue da cara, porque é isso que eles vieram atrás da cara por causa do sangue da cara. É isso que eles precisam. Começa, cara, toda uma grande sequência de luta, tá? Onde os dois Barrys, inclusive, começam a lutar juntos, assim. Só que daí o que que vai acontecendo durante esse primeiro estágio da luta, tá? Não tem como fugir do que está previsto, né, no destino. Que daí eles começam a tocar nesse ponto do destino. O Batman acaba sendo morto, a cara acaba sendo morta. E os Barrys decidem o quê? Vamos voltar no tempo para momentos antes e tentar fazer diferente. Daí eles começam, cara, eles avisam o Batman, tenta ajudar, o outro tenta ajudar a cara. Só que isso tudo não vai dando certo. Eles morrem de novo. E nisso eles tentam de novo. E daí eles morrem de novo. E daí eles começam a perceber o quê? Principalmente o Barry do presente começa a perceber o quê? Que não adianta. Era exatamente aquilo que estava sendo falado tanto pelo Bruce Wayne do Ben Affleck quanto depois pelo Bruce Wayne do Michael Keaton. Que não importa o que eles façam, né, ou não importa o que se faça, a consequência ela vai acontecer, porque daí tem toda essa história do destino. E daí, cara, começa a ter uma diferença de pensamento entre os dois Barrys. O Barry do passado continua a voltar, 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 e sempre vai acontecendo a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. E onde está acontecendo tudo isso, né? O Barry do presente vai vendo o quê? Cara, cada vez mais o Barry do passado começa a se transformar. E daí surge de novo o Dark Flash. E o Dark Flash simplesmente o quê? Fala que ele, na verdade, era esse Barry do passado que, por tanto, tanto, tanto voltar, está daquele jeito lá, completamente, cara, deformado, né? E daí começa, cara, uma grande momento de luta ali, onde os universos começam a se colidir, inclusive, vai acontecendo tudo isso, onde daí a gente tem também as aparições especiais, a gente vai ver, ó, eu, cara, anotei aqui para não esquecer, peraí, ó, cara, a gente vê, cara, o Christopher Reeve, a gente vê a Linda Carter aparecendo, tá, que é um momento muito massa, a gente vê uma grande situação que é o Sr. Nicolas Cage como Super-Homem, na cabelo comprido, como ele deveria, né, como vazou naquele momento lá dos testes todos de figurino, ele não tá com aquele figurino que ele era o protótipo, né? Ele tá com o figurino de um Superman, tá? Não aquela coisa de luz e tudo mais. Pra quem já viu na internet, sabe o que eu tô falando. Da versão que seria dirigida pelo Tim Burton. E do roteiro, que seria escrito pelo Kevin Smith. E tem uma... Quem já viu o An Evening with Kevin Smith, dele contando tudo que aconteceu com um cara chamado John Peters, que era o produtor do Superman, o dono, querendo ou não, da licença para que fosse feito o Superman, que era o mesmo que fez o Batman, do que ele tinha pedido, cara, que tivesse uma grande luta entre o Super-Homem no terceiro ato com uma aranha gigante. E é justamente esse momento que a gente vê o Nicolas Cage, ele confrontando, né, uma aranha gigantesca, assim. E os universos começam a se colidir nesse mesmo momento que está acontecendo lá. A gente vê também, cara, a gente vê ó, o Adam West, cara, como o Batman clássico, entendeu? A gente vai vendo daí versões ali o Henry Cavill aparece, tá? É o momento onde ele aparece ali, a gente vê o Aquaman, a gente vê a Mulher Maravilha aparecendo, tudo em versões bem estilizadas, assim, com esses universos todos colidindo. E o Dark Flash, cara, ele vai matar o Barry do presente, tá? Por quê? Porque senão ele não vai conseguir sempre voltar e sempre tentar, né, consertar, digamos assim, o passado. Nesse momento que vai acontecer, né, que o Dark Flash vai matar o Flash do presente, o Barry do passado se joga na frente, né, consegue fazer seu sacrifício, consegue salvar o Barry do presente, e ao mesmo tempo ele acaba com esse Dark Flash, né, e daí os universos começam novamente a se estabilizar. Só que daí, o que o Barry do presente entende, tá? Que ele não pode alterar nada mais. Ele não pode. O que ele faz? Ele volta de novo, né, à situação lá do supermercado e ele vê ele mesmo colocando lá a latinha de tomates lá no carrinho de supermercado da mãe. Ele pega algumas roupas que estão ali né, para vender dentro do supermercado, aquela coisa toda, se veste, vai até onde está, né, a sua mãe esperando um momento ali para tirar a lata de tomates. E daí ele tem uma última conversa com a mãe, que é um momento bem de fechamento de arco, assim, um momento bem emotivo, né, onde ela conversa com ele, reconhece alguma coisa nele, assim, mas eles não entram nesse ponto, porque como ele começa a chorar, ele fala muito da sua mãe, que ele tinha perdido a sua mãe, e daí eles conversam sobre isso, e daí rola um momento bem interno, um momento que rola um abraço entre eles e tudo mais,
E num desses momentos, né, o Barry usa para rapidamente tirar de lá a lata de tomate lá, eles se abraçam e ele vai embora. E ele volta a colocar a lata de tomate no lugar onde ele tinha tirado antes. E daí ele para, ele olha para cima, vê onde estava a câmera de segurança, que era aquela câmera de segurança lá de trás, né, que tinha as imagens onde que o pai não olhava para cima. E daí tá. Ele volta pro tempo presente. Ele volta para sua casa, vê lá um recadinho que a Irene West tinha deixado para ele lá, né, do momento que eles tinham conversado lá antes no filme. E daí ele corre pro julgamento. Quando ele chega no julgamento, ele chega atrasado. E o advogado, né, do Harry tá mostrando as imagens. Aquelas imagens lá foram recuperadas pelas partes, né, da empresa Wayne, tecnologia Wayne, aquela coisa toda. Chega lá e mostra simplesmente o quê? O pai olhando para cima para pegar a lata de tomate que tinha sido colocada na prateleira de cima. O que que o Barry fez naquele momento que ele parou e pensou? Ele modificou onde estava, né, o molho de tomate. Ele botou para cima da prateleira. O que que o pai fez? Quando ele chega, aquela mesma situação que tinha sido mostrada no vídeo antes. Ele chega, olha, não encontra, olha para cima porque está em cima a lata. Ele vai e pega em cima a lata. E é assim que é aprovado sua inocência, assim que ele ganha a liberdade, né? No momento que o Barry tá saindo, né, do, do, do julgamento, tá saindo junto com ele não é, chega os repórteres para perguntarem coisa para ele lá sobre como é que tinha sido, dele explica toda uma coisa em relação ao espaguete, que era aquela explicação que o Batman lá do Michael Keaton tinha dado sobre o tempo futuro, o tempo passado, que é uma coisa que não se entende nada, que é mais um momento de piada que tem no filme. E daí simplesmente ele recebe uma ligação do Sr. Bruce Wayne, tá? Pega o telefone, vê ali Bruce Wayne, atende, e a voz, cara, era uma voz que tu acha muito parecido com a voz do Ben Affleck, tá? E o Barry tinha conversado antes, né? Lá atrás tinha convidado o Bruce, quando o Bruce falou, cara, que era uma pessoa muito sozinha, porque isso era consequência das escolhas dele também. Tinha convidado o Bruce pra comer alguma coisa. Daí o Bruce disse, não, outro dia, quem sabe, né? Nesse momento, o Barry fala que tinha que contar muita coisa pro Bruce, daquilo que eles tinham conversado antes, sobre viagem no tempo e tudo mais, mas tava tudo bem agora, não sei o quê. E daí o Bruce responde pra ele assim, não, eu tô chegando aí, a gente já conversa. O Barry olha pra frente assim, vê aquele mesmo carro conversível da Mercedes chegando lá. Os repórteres vão tudo em cima, aquela coisa toda, né? Sai do carro lá um segurança e sai do carro o Sr. Bruce Wayne. Só que o segurança vai na frente, é tipo assim, ó, vai na frente e as pessoas estão aqui colocadas, ele vai meio que tirando as pessoas da frente assim e a gente não vê quem é o Batman. Não vê quem é o Batman. Até o momento que o segurança tira a última pessoa, faz aqui e quem surge como Batman é o Sr. George Clooney. O Sr. George Clooney está como Batman. Chega pra conversar ali com o Barry e o Barry fica sem entender completamente assim. Cara, quem é? Daí o Bruce fala, como assim? A gente tava conversando antes, do que tu tá falando? E nisso, cara, acaba o filme, a alteração do molho de tomate, libertação do pai, provocou consequências novamente, ou seja, é novamente mais uma ramificação que tá acontecendo na linha do tempo. Galera, sobre a cena pós-crédito, tá aqui liberado aqui, ó, no vídeo específico, esse vídeo que eu queria fazer em 20 minutos, já tá quase em 40. Galera, esse aqui foi todos os spoilers de The Flash, coloquem embaixo nos comentários o que vocês acharam, se já assistiram um filme ou se não assistiram e queriam saber com spoilers, o que acharam de toda a trama do filme, coloquem embaixo nos comentários. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.